Olá, amigos, tudo bem? Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês. Hoje vamos falar sobre o tema superando a ansiedade e o estresse. Eu escolhi este assunto para falar para vocês porque um grande número de pessoas ultimamente tem sofrido com a ansiedade e com o estresse. Nesse estudo, a minha intenção é mostrar através da Bíblia como diminuir a ansiedade e como também evitar o estresse. Hoje em dia, muitos fatores contribuem para que as pessoas sofram com ansiedade e com o estresse. Eu não sei se você sabe, mas o estresse é um sinal de que alguma coisa no organismo não está bem. Podemos até dizer que uma pessoa, quando está estressada, é o seu organismo que está tentando se defender de alguns incômodos de ordem física ou psíquica. E alguns psicólogos chegam até a dizer que quando o nível de estresse é muito elevado, a pessoa pode até sofrer um desequilíbrio emocional. Há até quem diga que o estresse, se não for levado a sério e se não for tratado como se deve, a pessoa estará sujeita também a sofrer de depressão. E sabe, meus amigos, um fator que tem contribuído para que as pessoas vivam com ansiedade e com o estresse são as más notícias. E as más notícias, meus amigos, têm um poder muito forte para desequilibrar a pessoa emocionalmente. Jesus, antes de ir para o céu, ele deixou uma mensagem muito confortadora e muito poderosa que é capaz de tranquilizar o nosso coração, que muitas vezes fica perturbado diante de certos acontecimentos. E essa mensagem está registrada no Evangelho de João, no capítulo 14, os versos de 1 a 3, que diz assim: Não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Que mensagem maravilhosa, não é mesmo? Notem que Jesus está pedindo para não ficarmos aflitos, agitados. Jesus está pedindo para ficarmos tranquilos diante de certos acontecimentos. E ele diz: não fiquem ansiosos, creiam em Deus, creiam também em mim. Podemos entender pelas palavras de Jesus que somente as pessoas que viverem em plena comunhão com Ele e com o seu Pai, com Deus, é que terão calma e paz neste mundo tão conturbado, não é? Pelo pecado. Nesse texto de João, capítulo 14, Jesus está nos dizendo que diante das coisas ruins, diante das coisas tristes que vemos acontecer no mundo, nós não devemos ficar ansiosos e nem desesperados. Deixa eu contar para vocês a experiência que teve o profeta Jeremias. Jeremias foi um profeta chamado por Deus e ele foi chamado num tempo de muita crise lá em Israel. E ele enfrentou um tempo muito difícil. E nos diz a história, nos diz a Bíblia, que Jeremias, ao enfrentar muitas dificuldades e muitos problemas, muitas provações, ele ficou estressado. E ele foi se queixar com Deus. Geralmente é assim que nós fazemos, né? Quando nós estamos estressados,
quando nos damos mais conta dos problemas, aí nós vamos reclamar com Deus. Jeremias fez isso. Ele foi reclamar com Deus e ele disse para Deus que por que Deus não estava agindo em seu favor. Ele imaginava que por ser um profeta de Deus, ele não deveria sofrer. E ele olhava para os ímpios que só faziam as coisas erradas e prosperavam e tinham uma vida até satisfatória. E ele sofrendo, ele disse para Deus: Senhor, até quando? O Senhor não vai fazer justiça? O Senhor não vai fazer alguma coisa? E meus amigos, vejam o que Deus disse para Jeremias. Deus respondeu a pergunta dele fazendo uma outra pergunta. E essa pergunta está no capítulo 12 do livro de Jeremias, no verso 5. Está escrito assim: Se te fatigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? Notem que Deus disse a Jeremias que se ele estava se cansando como as pessoas que estavam andando a pé. E quem são as pessoas que vão a pé, de acordo com o texto? Os que vão a pé, de acordo com esse texto, meus amigos, são as pessoas que convivem conosco. São as pessoas que vivem à nossa volta. São os nossos parentes, os nossos amigos, são os nossos vizinhos, os nossos irmãos. Então, Deus perguntou para Jeremias se ele estava se cansando de conviver com estas pessoas. Deus então faz uma pergunta para ele: e se você tiver que competir com os que vão a cavalo? O que será de você? Meus amigos, estamos vivendo numa época em que as pessoas não têm mais paciência para nada. Eu tenho observado que a tolerância das pessoas em nossos dias está chegando a zero. As pessoas não suportam mais nada. E a Bíblia nos diz que a causa das pessoas viverem estressadas é porque está faltando o amor. No livro de Mateus, capítulo 24, verso 12, Jesus disse: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E se hoje, meus amigos, achamos que a vida está difícil e por isso nos estressamos, então nós precisamos prestar muita atenção na mensagem que Deus deu ao profeta Jeremias. Porque nesta mensagem dada a Jeremias, Deus diz que devemos olhar para o futuro. Se o presente não está bom, Deus pede para olhar para o futuro, porque coisas piores virão. Nós estamos vivendo em tempos proféticos e no tempo do fim. E de acordo com os evangelhos, de acordo com a Bíblia, o mundo não vai melhorar. O mundo vai piorar. Mas nós temos que contar com a promessa da presença de Deus. É isso que vai fazer a diferença. Diante dos problemas que vão se avolumar e vão se tornar insustentáveis, nós temos que olhar para cima, porque foi isso que Jesus recomendou. Quando estiverem acontecendo todas essas coisas ruins, essas coisas feias, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. E Jesus diz que nós devemos nos alegrar e exultar. É claro que não devemos nos alegrar com as coisas ruins, mas o que Jesus quer nos dizer é que ao acontecerem as coisas ruins no mundo, isto é um sinal de que Ele está voltando. Então devemos nos alegrar porque Jesus está voltando. E tudo indica, tudo aponta para este acontecimento. Então Deus perguntou a Jeremias: se você se cansa convivendo com os que vão a pé, como é que você vai poder competir com os cavalos? Meus amigos, cavalo ou animal na Bíblia representa reino, força e poder. Aqui nós temos uma pequena profecia, onde nos mostra que nós teremos que enfrentar as pessoas que têm força, que têm poder. Quem são os que vão a cavalo?
Isso significa que se nós nos cansamos correndo com os que não têm força, se nós nos cansamos correndo com as pessoas que não têm autoridade, o que vamos fazer ao competir com as pessoas que têm o poder nas mãos e que têm autoridade? A essa altura alguém pode perguntar, mas professor, como é que as pessoas que têm autoridade vão competir conosco? Sim, irmãos e amigos, de acordo com a Bíblia, as pessoas que possuem autoridade hoje e poder nas mãos, elas irão competir conosco, com os cristãos, criando leis que vão contra os princípios morais, leis que vão contra a família, e podemos dizer que serão criadas leis que vão contra os princípios da palavra de Deus. E aí o que vamos fazer? Vamos abandonar tudo aquilo que Deus nos ensinou até hoje para ficarmos com as propostas que não têm nenhum fundamento bíblico? É nesse sentido que Deus está chamando a nossa atenção. Se hoje que tudo está ao nosso favor, nós nos sentimos cansados, nos estressamos facilmente, então no futuro o que será de nós? Quando nos tirarem a liberdade, quando fomos forçados a fazer coisas que é contra a nossa mente, que é contra a palavra de Deus. Quem são as pessoas que têm poder nas mãos hoje? E eu estive analisando, vejam quantas pessoas têm o poder nas mãos hoje. Os presidentes, os ministros, os governadores, os senadores, os deputados, os prefeitos, a mídia de uma maneira geral. Na esfera internacional, nós temos a ONU, que são as organizações das Nações Unidas. Então, todas essas pessoas que eu mencionei, elas poderão competir conosco, criando leis que nos proíbem de ir e vir. Por isso, meus amigos e meus irmãos, nós precisamos nos apegar às promessas de Jesus, certos de que Jesus estará sempre conosco, porque Ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, conforme nos diz Mateus capítulo 28 e o verso 20. Meus amigos, Jesus logo voltará. Ele prometeu voltar. Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, eu virei buscá-los, para levar vocês para morar comigo. Aonde eu estiver, vocês também estarão comigo. Meus amigos, essa é a maior esperança que nós temos. Eu não sei se você está preparado para a volta de Jesus, mas eu quero fazer um apelo para você. Se você não está preparado, é hora de nos prepararmos. Aceite a Jesus como seu Salvador pessoal. Aceite os ensinos da palavra de Deus. Se prepare para a volta de Jesus. Jesus voltará logo, logo. Essa é a única certeza que nós temos, que nos acalma, que nos tranquiliza e que nos faz feliz. Ora vem, Senhor Jesus. Essa deve ser a nossa oração todos os dias. Agora vamos orar. Amado Deus, querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela vida. Muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado até aqui. Nós agradecemos pela promessa da Tua vinda. É a única certeza que nós temos, que tranquiliza o nosso coração diante de tantos problemas que estão acontecendo nesta terra. Deus querido, toma a nossa vida em Tuas mãos. Nos ajude a permanecermos ao Teu lado. Custe o que custar, Senhor, aconteça o que acontecer. Toma conta de cada um de nós. Por favor, ajuda-nos a vencermos a ansiedade, a curarmos o nosso estresse, Senhor. Por favor, Senhor Deus, aumenta a nossa fé, a nossa confiança na Tua palavra, nas Tuas promessas de vida e de salvação.
nos ajude no preparo para a volta de Teu Filho. Essas bênçãos nós te pedimos. Também pedimos perdão pelos nossos pecados. Tudo no precioso nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém.